Queria ouvir um pouquinho do que o professor Villa tem para falar para a gente a respeito da carreira da Rita Lee, desse momento de despedida, professor. Bem, eu fui contemporâneo, né, desde o nascimento dos Mutantes, da participação dos Mutantes nos festivais de música popular, causando escândalo, né? Algumas vezes com Caetano Veloso, outras vezes sozinho. Depois a passagem até pela capa dos LPs, né? Na época havia LP, disco de vinil, algumas capas muito bonitas. Inclusive eu pensei que apareceu algumas imagens nesses dias, dá uma olhada, tem capas assim belíssimas. E depois a passagem do rompimento dela com o grupo dos Mutantes, é sabido, tal, toda aquela história, a criação do Tutti Frutti, e depois quando ela começa a trabalhar exclusivamente com o Roberto de Carvalho, faz um belíssimo, né, puxa vida, tem clássicos e clássicos e clássicos. Tanto que ontem à noite, né, quando eu estava lá em casa, eu até tuitei uma passagem de uma música dela que faz o gancho com o finalzinho da reportagem. Um trecho da música. Tem pessoas que a gente não esquece nem se esquecer, né? É o caso justamente da Rita Lee, né? E o Caetano Veloso, que fez Veja Como é São Paulo, a melhor música sobre cidade de São Paulo é de Caetano Veloso, mostrando que São Paulo não só é a cidade mais brasileira do Brasil, como São Paulo foi global antes da globalização. E ele identificou na Rita Lee a sua mais perfeita tradução, que é isso, né? Como ela consegue compor esse conjunto de gêneros numa metrópole, né? Dessa vinculação de São Paulo com o mundo e de São Paulo com o Brasil. E por fim, mas não menos importante, o governo federal decretar 3 dias de luto. Eu acho que é uma homenagem e que mostra como o Brasil mudou. Vocês sabem, se recordam que quando morreu João Gilberto, o pai da Bossa Nova, o que aconteceu? O que fez o então presidente Jair Bolsonaro? Silêncio absoluto, como se nada tivesse acontecido. O Brasil está mudando, não na velocidade ainda que queremos, mas o respeito aos artistas brasileiros, isso voltou a ocorrer. E os 3 dias de luto é uma homenagem de todo o Brasil, não só do presidente Lula, do governo, acho de todos nós, a uma das maiores artistas brasileiras, a Rita Lee. Aliás, ela mesma escreveu, né, professor Villa e Uribe, num texto muito típico da Rita Lee, né, com aquele humor ácido. Às vezes as pessoas não entendem ou têm alguma dificuldade para entender a dureza do humor da Rita Lee. É mais uma característica dela, muito vinculada à cidade de São Paulo, né, uma certa aspereza superficial, né? No fundo, no subterrâneo, há ali uma doçura e uma construção intelectual muito rica para trazer para a superfície esse tom de humor muito inteligente, muito específico. Nesse texto, em que ela fala inclusive sobre o que poderia ficar escrito na lápide dela, né? Não fui exemplo, não sou um bom exemplo, mas sou uma pessoa legal, alguma coisa nesse sentido, né? Ela diz que não haveria político. Não haveria nenhum político no velório, no funeral, e se tivesse, ela se levantaria do caixão para xingá-la. Mas, ao mesmo tempo, para xingá-los, né? Ela não deixou de se posicionar, mas nunca foi partidária, né? E acho isso uma arte, né? Porque, por exemplo, durante o regime militar, ela foi censurada inúmeras vezes, foi presa, como a gente viu na reportagem. Ela foi a artista mais censurada, estava nessa exposição aí do Museu da Imagem e do Som. Ela foi a artista mais censurada pela ditadura, presa grávida do Beto Lee, o primeiro filho. Participou ativamente da democracia corintiana, aquele movimento que surgiu no Corinthians no começo da década de 80. Se posicionava, mas nunca subiu em palco de político. Ela foi crítica ferrenha do governo Bolsonaro, até porque, antes de virar moda, era uma defensora do meio ambiente e das causas, dos animais, por exemplo, né? Ela dizia que preferia lidar com um animal do que com gente, né? E por isso crítica ao governo Bolsonaro, sem nunca manifestar apoio ao presidente Lula, ou seja, ela esteve sempre do lado certo da história, sem precisar fazer jogo político partidário para isso, né, Uribe? Bom dia. E até no período que ela estava doente, ela apelidou o próprio tumor com o nome de presidente da República. Então é alguém que é uma transgressora nata. Bom dia a todos, bom dia Colombo, professor Villa e a todos que nos assistem. Eu gostaria que políticos comparecessem ao velório de Rita para ela se levantar e dar mais uma palhinha do talento que era Rita Lee. Rita Lee é o retrato do Brasil. O Brasil era uma coisa antes de Rita Lee e é outra
depois, em um país que ela própria considerava careta, conservador, ela rompeu com qualquer ordem que se tinha no período. Ela conta em uma entrevista ao Jô Soares recente de que era muito difícil estar à frente de uma banda de rock, uma mulher que se falava que aquele roqueiro tinha que ter culhões. E ela tinha muito mais que culhões, porque é cor-de-rosa choque, não me toque, era justamente o que ela representava. E não era só na cultura brasileira, como a gente viu o VT da Carla Chaves há pouco, ela foi a maior compositora de telenovelas do Brasil, 9 composições. Ficou à frente, por exemplo, tanto de Ney Matogrosso como de Caetano Veloso. E representou o país, foi presa grávida de 3 meses. E quando saiu da prisão, criticou o regime militar, criticou a classe política. Porque ela tinha lugar de fala, porque ela abriu lugar de fala para as mulheres brasileiras. Rita Lee veio, e ela conta isso, de uma família militar, e ela conseguiu romper essas amarras. A autobiografia dela é excelente, eu indico para todos que estão nos assistindo. Ela é mais mordaz do que seria um biógrafo contando a história de Rita Lee. E ela conta que ela teve um episódio de assédio sexual na infância, e que esse episódio traumatizou a família, e que talvez seria um dos motivos para uma família militar ter um pouco mais de paciência com ela, que sempre tinha esse espírito libertador. Ela modificou a música brasileira, ela causou na cultura brasileira, ditou costumes, ditou modas, ela foi quem ela queria ser, porque o lugar da mulher é onde a mulher quer estar. E Rita Lee esteve onde queria estar e modificou a música mundial. Kurt Cobain, quando veio ao Brasil, vocalista do Nirvana, veio procurar discos dos Mutantes. Então, o rock psicodélico também foi muito afetado por ela. E você foi muito bem, Colombo, falando desse espírito ranzinza do paulistano, que é justamente o que Rita Lee representava. Então, não há lugar melhor para se fazer o velório de Rita Lee no planetário. Ela se dizia de outro planeta e ela se dizia também naquela música 2001 dos Mutantes que ela era um astronauta. E é justamente o que é. Rita Lee vai ficar na memória da cultura brasileira, vai ficar na nossa memória e foi sim um marco temporal da cultura e dos costumes brasileiros. Não, chega a ser impressionante, né? A simbiose que há entre ela e o que é a cidade de São Paulo, o que a cidade de São Paulo simboliza, né? Essa coisa de não ter preconceito, né? São Paulo já foi mais assim, acho que de certa maneira ainda é. Claro que eu estou me referindo à cidade aqui como um todo, há especificidade. São Paulo é muito injusta, muito dura, muito cruel, deixa muita gente pelo caminho, né? Mas essa coisa de caber tudo dentro de uma obra, caber tudo dentro de uma cidade, isso é São Paulo e é a Rita Lee, né? Em determinado momento, o Caetano Veloso diz que ela sai dos Mutantes porque ela se sente, de certa maneira, além das questões pessoais, particulares que envolviam ali a banda, especialmente com o Sérgio Dias, né, que é o irmão do Arnaldo, que era o gestor da banda, digamos assim, o cara que indicava os caminhos que a banda ia conduzir, que dizia mais ou menos o som que a banda ia fazer. Em determinado momento, ela passou a se sentir presa artisticamente, né? Porque a banda queria seguir uma linha cada vez mais próxima de um rock and roll, um pouco mais psicodélico, como lembrou o Uribe, uma coisa mais Pink Floyd, guardadas as devidas proporções, né? Led Zeppelin, uma coisa mais viajante. E ela queria fazer isso, mas ela queria fazer música popular também, ela queria fazer balada, ela queria fazer música xingando os outros, ela queria fazer tudo, e tudo não cabia dentro dos Mutantes. Ela vai para o Tutti Frutti, onde ela passa a ser, de fato, não só a voz, mas também a gestora, a condutora da banda, e depois em carreira solo com o Roberto de Carvalho, exímio guitarrista, exímio compositor, né? E marido dela, com quem ela teve 3 filhos, 47 anos juntos. Então, essa característica me parece é uma delas, né, professor, que aproxima e transforma a Rita Lee na mais completa tradução de São Paulo, né? Ou seja, cabe tudo dentro da obra da Rita Lee, desde uma música feroz e violenta, com palavrões, até uma balada que ela compõe a partir de uma coluna do Arnaldo Jabor no jornal, né? Enfim, vale tudo para ela, né?
O Uribe fez referência à música 2001, eu me lembro, de quando ela foi apresentada. Entra uma passagem que seria de música, entre aspas, chamada música caipira tradicional, de raiz, tal, em certo momento da música. E, ao mesmo tempo, o rock. Quer dizer, essa somatória, né, e de usar guitarra num festival. É bom lembrar que usar guitarra num festival de música popular brasileira, da TV Record, que eu estou me referindo, era considerado uma heresia das heresias, hein? E isso já deu uma confusão danada, tanto com ela como com o Caetano Veloso, que tinha um grupo que eu acompanhava no mesmo festival. Então, essa questão de ir adiante, né? Aquele discurso que ela faz no que seria o último show, e não foi, o último foi em São Paulo, mas em Alagoas, né? Que hoje, entre ontem e hoje passou várias vezes, em que há um incidente com as pessoas que estão assistindo com a polícia local, que ela depois é chamada lá é feito um boletim de ocorrência. Ela faz um discurso muito sintético, que as pessoas vão lá para ter felicidade, alegria no show, e a polícia começa a dar batida em pleno show nas pessoas que estavam assistindo o show, não tinha nada a ver. Então, essa coisa de trabalhar, né, com a hipocrisia, muitas vezes, da sociedade brasileira, ela teve essa coragem. Você lembrou, e foi lembrado pelo João Marcelo, a questão da prisão em Santa Catarina, se não me engano, daquele episódio com Elis Regina, né? E tudo aquilo, quer dizer, então, isso é uma coisa, assim, fantástica. E esse bom humor corrosivo, né? De chamar o câncer de Jair, né? Isso marca muito sempre a carreira dela, né? De remar algumas vezes, quando necessário, contra a corrente. Eu acho que isso é muito o papel de São Paulo. Florestan Fernandes, quando São Paulo fez 400 anos, em 1954, escreveu um texto no livro Mudanças Sociais no Brasil, justamente sobre isso, como São Paulo é a primeira cidade burguesa, no sentido da mobilidade social e das contradições no campo da cultura, né? E isso que é a essência dessa cidade, e que parece que em certo momento mais recente, não sei porquê, está perdendo essa característica. Aí teremos de estudar qual a razão, que eu não tenho resposta pronta para isso, eu acho que ninguém tem. Isso, mas é muito interessante isso que o professor levanta aqui. De fato, São Paulo está perdendo essa característica, o porquê que são elas. Aí historiadores como o professor, cientistas, sociais vão ter de avaliar o que está acontecendo. Mas que está acontecendo, de fato, está acontecendo sim, é uma mudança importante nessa cidade aqui.